paz seja convosco. Estou muito feliz, de poder estar aqui com vocês nesta noite. Eu já estive aqui nessa igreja, mas fazem muitos anos, muitos anos que eu estive aqui, e hoje eu vi uma grande diferença, uma grande mudança, no patrimônio, em todos os sentidos, Glória a Deus por isso, Parabéns, a todos vocês, parabéns também ao pastor Delmir, por essa mudança tão maravilhosa que ele está fazendo aqui. E hoje também, eu tenho esse privilégio, de ver a minha filha Suzane, ela é minha pastora auxiliar também, e hoje eu vim trazer ela aqui para pregar, para que Deus possa usar ela e abençoar a vida de vocês. Estamos felizes lá em Realeza, Deus tem abençoado muito também. Nós terminamos no domingo passado a campanha dos 40 dias de milagres, e muitos milagres, muitas coisas maravilhosas aconteceram. E eu sei que aqui também nessa campanha da sexta-feira, Deus vai fazer maravilhas, Continue crendo, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Amém? Deus vos abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Estenda as mãos aqui para frente, vamos orar abençoando. Em nome de Jesus, a serva do Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela tua serva, a pastora Suzane, que traz uma palavra do Senhor para esta igreja, para este povo. Deus, hoje é o quarto passo desta campanha de milagres, de cura, de libertação, de ensinamento da palavra do Senhor. Deus, traz, meu Deus, a tua revelação. O maná do Senhor, meu Deus, sobre nós. Precisamos nos alimentar daquilo, Deus, que vai nos sustentar para esses tempos difíceis ao qual, meu Deus, temos vivido e enfrentado. E cremos, Deus, que esta palavra vai nos dar um direcionamento. Para a glória do Senhor, nós abençoamos a tua serva. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Como se recebe uma mulher de Deus? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? É uma grande alegria estar com vocês na noite de hoje. Como o pastor falou, eu me chamo Suzane. Para quem ainda não me conhece, é um prazer conhecer você, é um prazer estar na sua igreja. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque aonde a gente vai, em cada quadrangular, nós nos sentimos em casa, nós estamos em família, e com vocês, na noite de hoje, não é diferente. Então, eu quero agradecer a sua presença, que bom que você está aqui na noite de hoje, e realmente eu sei que o Espírito Santo de Deus vai revelar a você a palavra que eu trarei. Ele vai fazer isso entrar no seu coração, na sua mente, para produzir o resultado que Deus deseja produzir dentro de você, dentro do seu coração, na noite de hoje. E eu quero ler a palavra de Deus com você. Então, você que trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir comigo no livro de Atos. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 12. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1 até o versículo 17. Então, Atos 12, você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Atos 12, do 1 ao 17, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer,
Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos agora à tua inteira presença, à tua inteira disposição, e pedimos: Espírito Santo de Deus, fala conosco neste momento. Senhor Jesus, eu peço que agora sobre nós seja derramada uma unção sobrenatural que vem do Senhor, e que cada pessoa que está aqui neste momento, Deus, seja fortalecido pela tua palavra. Deus, tenha os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, o seu entendimento aberto para receber tudo aquilo que o Senhor deseja nos entregar na noite de hoje. Em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti, pedimos: Espírito Santo, fala conosco, que neste momento todo mal caia por terra, toda distração saia agora do meio do seu povo, e que a tua palavra, Senhor, flua em nós e flua dentro de nós como um rio de água viva. Nós entregamos tudo em tuas mãos e pedimos: fica conosco, em nome de Jesus, amém. A amada igreja pode se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar hoje, e eu trouxe essa palavra que Deus colocou no meu coração, e eu entendi que é o desejo de Deus para que eu fale a vocês hoje sobre o poder da unidade para gerar milagres. Amém? Quantos aqui creem nos milagres de Jesus? Amém? Eu acredito que durante essa campanha de 40 dias de milagres, Deus já fez muitas coisas especiais, Deus já operou, e não será diferente na noite de hoje. E nós sabemos que Deus opera milagres todos os dias. O Senhor Jesus opera milagres todos os dias. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse texto de Atos 12. E eu também quero que você, junto comigo, tenha essa compreensão de que nós, de forma individual, conquistamos milagres do Senhor, mas a igreja como um todo, quando ela está unida, quando ela está na visão do Espírito Santo de Deus, quando ela está debaixo de uma orientação da palavra de Deus, debaixo da visão do seu pastor, ela em sua unidade gera milagres, gera maravilhas, gera sinais em seu meio. E por que Deus permite todas essas coisas? Para que haja conversão, para que as almas vejam os sinais, as maravilhas, e sejam libertas e se convertam ao Senhor Jesus. Então, na noite de hoje, eu quero conversar com você sobre isso. Por quê? Porque Deus pode usar meios extraordinários para executar o seu plano frequentemente quando menos esperamos. Então, na noite de hoje, Deus vai usar também esses meios extraordinários para fazer os milagres aqui no meio do seu povo. Amém?
Amém, igreja do Senhor? Vocês creem? Amém? Podem dizer um amém mais forte em nome de Jesus? Aleluia! Então se prepare para receber. Nós vemos aqui em Atos, quando a palavra de Deus nos mostra isso que aconteceu com o apóstolo Pedro, nós vemos aqui que Pedro ele estava para ser morto por Herodes, ele estava preso e havia um contexto onde os seus inimigos estavam ali preparados para o destruir. E no meio de tudo isso, no meio da prisão, no meio de um cenário de morte, de destruição, nós vemos aqui que a unidade da igreja em oração pela vida de Pedro gerou um milagre. E nós vamos ver aqui, voltando ao nosso texto, a Bíblia nos diz aqui que Pedro ele estava preso, ele estava algemado, ele estava supervigiado em uma prisão por diversos guardas, mas lá dentro da prisão não havia limite para o poder de Deus agir. E a Bíblia nos diz aqui que de repente no verso 5, enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja estava lá fazendo a sua oração de forma contínua a Deus. E essa oração fez com que o anjo do Senhor viesse ao encontro do apóstolo Pedro. Então a oração sincera da igreja afetou o resultado dos acontecimentos. A oração muda as situações. E então eu quero encorajar você a orar de forma frequente, a crer no poder da oração e crer também que a oração da igreja como um todo tem efeitos poderosos. Porque quando nós oramos de forma individual, nós somos ligados a Deus, recebemos milagres de Deus, mas quando nós oramos como igreja do Senhor, a igreja é afetada, o município é afetado, os nossos vizinhos são afetados. Então a oração da igreja gera esses milagres extraordinários. E nós vemos que enquanto a igreja orava, Pedro estava lá preso, mas a igreja estava em oração por ele, pedindo ao Senhor: Deus, livra o apóstolo Pedro da morte, livra ele da prisão, venha com um milagre, nós precisamos da intervenção do Senhor. E a Bíblia nos diz no verso 7, na primeira parte: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então eu quero dizer que a unidade da igreja, a oração que é feita em unidade, faz com que o anjo do Senhor venha. Hoje faz com que a presença de Deus venha, faça com que o Espírito Santo de Deus venha e que haja luz. Nós vemos aqui que Deus trouxe luz para a situação. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos andar em trevas. Nós, como cristãos, na nossa vida pessoal e como igreja, não podemos andar nas trevas. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus, eles andam na luz de Jesus, na luz de Deus. Então, eu quero dizer para você na noite de hoje, se você está aqui e até agora você tem andado em trevas, você tem andado em um caminho que é estranho, tem acontecido algo que você vê que não está de acordo com a vontade de Deus. Hoje, em nome de Jesus, pelo poder da oração, vai haver luz na sua vida. A luz do Senhor vai te encontrar. A luz do Senhor vai entrar nessa situação. E através da oração, a luz do Senhor vai entrar na casa das pessoas que nós temos orado, na casa das pessoas que precisam de Jesus, vai entrar nos lugares que precisam de libertação, porque aonde estiver uma pessoa, não tem problema, Deus consegue chegar lá, a luz do Senhor consegue chegar lá. Então a luz de Deus afugenta as trevas onde as obras malignas acontecem. Por que nós não podemos andar em trevas, irmãos? Porque Satanás está nas trevas, é ele quem age na escuridão. Satanás que veio para roubar, matar e destruir, ele age nas trevas. E nós não, nós estamos na luz, agimos na luz. O Senhor Jesus está na luz, ele é a própria luz, ele traz luz sobre todas as coisas. Então a oração, a unidade da igreja traz a presença de Deus e traz a luz de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo até aqui? Glória a Deus. Então vamos continuar. O verso 7 diz assim, que quando o anjo do Senhor veio,
ele deu para o apóstolo Pedro alguns comandos. Então, nós vamos ver agora o que o anjo fez. A Bíblia diz que ele chegou, houve luz na prisão, e ele falou com Pedro e deu alguns comandos para Pedro. Primeiro, no verso 7, ele falou assim: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então, quando ele falou assim, Pedro estava lá. E, irmãos, eu admiro Pedro, que eu acredito que ele estava sossegado lá, porque ele sabia o Deus que cuidava dele. Às vezes eu fico pensando, se eu estivesse lá, será que eu estaria assim como Pedro, aqui dormindo, tranquilo na prisão? Nós vemos aqui que hoje mandou ele se levantar, mas o apóstolo Pedro, ele tinha plena fé, plena convicção ao Deus que ele servia. Então, nós vemos aqui que quando o anjo falou, levanta-te depressa, o apóstolo Pedro, ele não pensou, ele simplesmente levantou, porque ele ouviu o comando do anjo do Senhor. E levantar-se significa o quê, irmãos? Disposição. Hoje o Senhor Jesus está nos chamando para nós nos levantarmos, ou seja, para nós estarmos dispostos. E por que nós precisamos estar dispostos? Porque a nossa disposição, o ato de nós nos levantarmos, inicia, desencadeia um processo de libertação. Porque nós vemos aqui que o anjo falou para o Pedro, levanta-te depressa. O Pedro levantou e caíram das mãos dele as cadeias. Ou seja, iniciou-se o processo de libertação. Então, hoje você que está aqui, ou talvez você esteja pensando, eu também estou aprisionado por alguma situação. Eu quero te dizer hoje, se disponha na presença de Jesus em oração, para que essa cadeia possa ser rompida e para que você comece a viver esse processo de libertação na sua vida. Então, se disponha na presença de Jesus e Ele vai começar a libertação. E nós vemos que no verso 8, o anjo disse assim, cinge-te e ata as tuas alparcas ou as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Então, cingir as sandálias, lançar as costas a capa, indicava uma preparação para se movimentar de forma protegida. Então, o anjo do Senhor, qual que era o objetivo do anjo do Senhor? Era libertar, era tirar Pedro de dentro da prisão. E para que Pedro pudesse sair, ele não podia sair de qualquer maneira. Ele precisava ser protegido, sair de uma forma protegida pelo anjo do Senhor. Então o anjo falou, coloca a sua sandália, porque o Pedro ia ter que percorrer um caminho, ele não poderia estar descalço, ele iria se machucar. E aqui nós vemos que também o anjo falou assim, coloca nas suas costas a capa, ou seja, aquela roupa que protegia o apóstolo Pedro, e segue-me. E nós vemos então que houve essa obediência. O Pedro ouviu os comandos do anjo do Senhor e ele obedeceu. Ele fez tudo isso. E o que isso que o apóstolo Pedro fez nos ensina? Que nós precisamos nos movimentar dentro da proteção de Deus. Não saia fora da proteção do Senhor, não saia fora do caminho do Senhor, se movimente dentro da proteção de Deus. E como que nós fazemos isso, igreja? Obedecendo a voz do Senhor. O anjo do Senhor falou, olha, coloca as tuas sandálias, coloca a tua capa, segue-me. O apóstolo Pedro fez tudo isso, Pedro fez isso. Nós vemos que ele obedeceu e ele se moveu dentro daquela proteção. Então, talvez você tenha resistido à palavra do Senhor, tenha resistido aos comandos de Deus. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas, elas ficam presas, porque elas não se entregam ao Senhor, ou não entregam por inteiro a sua vida, ou obedecem a palavra de forma parcial. Mas eu quero encorajar você hoje a entregar a sua vida de forma completa, a obedecer a palavra de Jesus de forma completa, porque essa palavra maravilhosa te liberta, te movimenta, e ela faz andar que você ande em proteção, de forma protegida. Então, ouça a
palavra de Jesus. Hoje eu estou aqui pregando para você, ouça essa palavra, se movimente debaixo dessa palavra. Por quê? Porque Jesus irá garantir a proteção, Ele te levará seguro, porque Ele nos ama. Amém, amada igreja? Amém? Então, na noite de hoje, se disponha a andar debaixo da palavra do Senhor. Aquilo que tem sido pregado nesse altar, aquilo que os seus líderes, os seus pastores, líderes de célula têm ensinado a você. Se coloque debaixo da palavra de Deus e se mova, se disponha, haja em segurança. E ainda nós vamos ver que o verso 9 diz assim: e saindo o seguia. Então o anjo falou para Pedro: olha, eu preciso que você me siga, vem, segue-me. E a Bíblia nos diz que Pedro realmente saiu e seguia. E ainda nós vimos aqui o versículo 9 fala assim: que não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então, mesmo que Pedro não estivesse entendendo se ele estava tendo uma visão ou se aquilo era real, ele obedeceu e ele seguiu. Então, Pedro efetivamente obedeceu a todos os comandos do anjo do Senhor. E nós precisamos obedecer a Deus em nossa vida individual e como igreja do Senhor. Então, como igreja hoje, Jesus tem a sua ordem para nós, a grande comissão. Jesus nos encarrega de pregar a palavra de Deus, de fazer discípulos, de batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus encarrega a igreja de anunciar que é chegado o reino de Deus. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, manifestar tudo isso que Jesus tem ordenado a nós. E eu tenho certeza, pela transformação que eu vi nessa igreja, porque eu já vi aqui muitos anos atrás, pelas pessoas que eu estou vendo aqui, e eu acredito no futuro que muito mais ainda o Senhor fará. Vocês como igreja estão cumprindo isso, e eu desejo que vocês cumpram ainda aquilo que Deus tem para a igreja como um todo, de uma forma mais completa, de uma forma mais ousada, que na próxima vez que eu vir aqui, não tenha lugar para sentar em nome de Jesus, que tenham mais pessoas novas, que tenham mais novos batizados, que a igreja se torne ainda mais relevante na cidade de Nova Prata. Por quê? Porque vocês estarão debaixo da obediência, debaixo da palavra, se movendo protegidos pela presença de Deus. Você pode aplaudir Jesus se você crê também que o Senhor fará todas essas coisas. Aleluia, aleluia. Então, a obediência aos comandos de Deus, a palavra de Deus, gera uma porta aberta que resulta em milagres. Então, o fato de Pedro obedecer o anjo do Senhor, nós vemos que a porta se abriu. Olha, quando nós lemos lá no versículo 10, diz assim: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, irmãos, nós podemos imaginar, Pedro estava lá num lugar cheio de guardas, acorrentado, o anjo entra lá, traz uma luz, ninguém vê nada, só o apóstolo Pedro. O Pedro se movimenta diante dos comandos que o anjo deu, mas quando eles chegam até ali, onde seria a sua saída final, existia uma grande porta de ferro. E pela forma que a Bíblia nos diz, provavelmente essa porta era uma porta muito reforçada, era uma porta pesada, era uma porta grande, que provavelmente precisaria de mais homens para abri-la. Mas nós vemos aqui que quando eles chegaram diante daquela porta de ferro, a porta simplesmente se abriu, de forma sobrenatural. E por que aconteceu isso? Porque Pedro foi obediente. O que o anjo disse, ele cumpriu. A porta se abriu, dando início ali àquele milagre, né? A porta aberta resultou no milagre. E nós vemos aqui que o verso 11 diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de
tudo que o povo dos judeus esperava. Então, nós vemos aqui que quando aconteceu isso, o apóstolo Pedro entendeu. O anjo se apartou dele, ele viu que ele estava na rua, estava fora da prisão, e ele entendeu, foi Jesus, foi o anjo do Senhor, foi Deus que me libertou. E eu quero aqui fazer uma consideração importante. Quando acontecer o milagre, lembre-se, é Jesus que operou, é Jesus quem fez. A honra, a glória é de Jesus. Hoje nós vemos que muitas pessoas se esquecem logo de Jesus, esquecem das obras maravilhosas de Jesus, mas que você não se esqueça, quando você receber o seu milagre, lembre-se, foi Jesus que operou o milagre, foi Jesus que me deu essa bênção, foi Jesus que me alcançou, e que você se agarre ainda mais a esse Jesus, a esse Deus poderoso que nós servimos, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E nós vemos aqui que Pedro, então, quando ele saiu, eu acredito que ele deve, eu penso, a Bíblia não diz, mas eu acredito assim, que ele deve ter dado uma respirada, porque com certeza ele devia estar dentro daquela prisão escura, então eu acredito que deve ter sido bom sair de lá. E ele agora se movimentou novamente. Por quê? Porque ele não podia ficar lá perto da prisão, irmãos, dando bobeira e esperando que algo acontecesse. Ele se moveu. Então, o que acontece depois do milagre? Nós vamos ver. A Bíblia nos diz assim, no versículo 12, que depois que ele estava lá, ele saiu, passou aquela porta, ele considerou, ele viu que Deus havia libertado ele, então ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então a igreja continuava em oração, a igreja não sabia o que havia acontecido, mas ela estava lá orando, e orando, e orando pela libertação. E quando Pedro chega lá, a Bíblia nos diz que ele bate a porta, ele tenta entrar, e quando ele fala, mesmo que era a voz dele, quem atendeu ele, que era essa menina chamada Rode, eles não acreditaram que era o Pedro que estava ali. A Bíblia nos diz que eles cuidavam que era o anjo de Pedro. Eles pensaram que era um anjo com a voz de Pedro, e que não realmente era Pedro que estava ali. Mas nós vemos que o Pedro perseverou em bater, ou seja, ele quis entrar. E quando a igreja abriu as portas, nós vemos aqui que ele acenou com as mãos para que eles fizessem silêncio, porque eu acredito que se você estivesse lá, você ia fazer assim, ó, o Pedro chegou, né? Ia ser assim um alvoroço. Eu acredito que a igreja deva ter olhado para ele e todo mundo ficou assustado. É o Pedro que está aqui. A gente orou e ele foi liberto. Eu acredito que eles ficaram em êxtase, porque viram que Pedro estava ali, viram o resultado da oração. Então o Pedro falou assim, né? Fez sinal para eles se calassem, porque era de noite. E ele contou como havia acontecido, como o Senhor o tirara da prisão. E ainda ele falou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saiu, partiu para outro lugar. Então, o que nós aprendemos aqui? Que depois do milagre, o que acontece? O milagre gera testemunho. Então, depois que você receber o seu milagre, que a igreja alcançar o milagre, o que deve ser feito além da gratidão ao Senhor? Testemunhar. Pedro falou assim, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Ele contou primeiro à igreja que estava ali, e depois falou, anunciem isso. Por quê? Porque quando nós testemunhamos os milagres de Deus, isso gera fé na vida de quem está nos ouvindo. Aquela pessoa que muitas vezes está desanimada, que não acredita em Jesus, por causa daquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que você testemunha, ela vem ao conhecimento de Deus, ela acredita, ela vê que isso aconteceu de fato com você, e ela pensa, então, isso pode acontecer comigo também. Então, quando você receber o seu milagre, testemunhe, fale, conte o seu milagre, fale sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Muitas pessoas às vezes pensam assim e falam para nós, pastores, pastor, mas eu não sei como falar a palavra de Deus, eu não sei pregar. Muitas pessoas me falam, né? Pastor, eu não sei pregar. Mas se você contar o seu testemunho, contar o que Jesus fez na sua vida, você vai conseguir evangelizar uma pessoa, você vai conseguir falar do amor de Deus, porque você está
falando daquilo que Deus fez na sua vida. E todos nós podemos fazer. E aqui nós vemos que a igreja estava lá reunida na casa, estava em oração, e nós aprendemos um princípio. A igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. Então, eles estavam reunidos nas sinagogas e reunidos nas casas. Enquanto esse milagre aconteceu, eles estavam em uma casa. E eu lembro que, realmente, quando nós estamos nas casas, os milagres também acontecem. E como que a igreja está dentro de uma casa? Através das células, através da casa de paz, através do lar de salvação. Então, lá dentro da sua casa, a célula, o lar de salvação, a casa de paz, é uma extensão da igreja dentro do seu lar. E vocês conseguiram ver o que uma igreja que estava lá reunida dentro do lar conseguiu fazer por causa da sua unidade, por causa da sua oração? Através disso, o apóstolo Pedro foi salvo. Então, não tenham medo de se reunir nas casas também, porque assim como Jesus está aqui dentro dos lares, se lá estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará lá também. E os milagres estarão sendo gerados lá também, dentro da sua casa. Amém? Então, nós vemos que, por que a igreja, porque aquele povo alcançou esse resultado, foi por causa da sua unidade. Ontem eu estava conversando com meu pai e nós estávamos discutindo sobre esse texto. E o meu pai falou algo muito interessante que realmente aconteceu. Nós vemos aqui que antes de Pedro ser preso, Tiago havia sido morto, e Tiago foi também um mártir. E Herodes matou Tiago por quê? Porque ele queria fazer sucesso entre os judeus. E ele viu que matando Tiago houve uma boa repercussão, e ele pensou assim: eu vou matar também a Pedro, porque eu sei que os judeus não gostam dos cristãos, e eu quero estar de bem com os judeus. Então, nós vimos que Tiago havia sido morto, e a Bíblia não fala sobre essa continuidade de oração para livramento dele. E, infelizmente, ele faleceu como um mártir. Mas a oração da igreja, a unidade da igreja, fez com que isso não acontecesse na vida do apóstolo Pedro, que ele fosse salvo. Então, porque a igreja estava unida orando, houve esse livramento. E lá em Atos 2:42, a Bíblia nos diz assim, que a igreja primitiva, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa igreja era uma igreja unida, uma igreja forte, porque eles perseveraram na doutrina, ou seja, eles perseveraram em conhecer a Jesus, em saber sobre Jesus. Hoje vocês estão aqui me escutando, vocês vêm aos cultos escutar os pastores, então vocês querem o quê? Aprender sobre Jesus. E uma igreja forte deseja aprender sobre Jesus, deseja saber sobre Deus, deseja estudar a Bíblia. Nós vemos também aqui que eles perseveravam na comunhão, estando juntos, no partir do pão, ou seja, eles comiam, eles almoçavam, faziam refeições juntos, estavam ligados, e nas orações. O que move uma igreja, o que move o mundo espiritual, irmãos, é a oração. O que move os milagres dentro da igreja é a oração. Então, nós vemos aqui que uma igreja que ora é uma igreja forte. E Atos 2 nos fala que essa igreja forte, eles tinham a mesma visão, o mesmo objetivo, oravam juntos, viviam em harmonia, cuidavam uns dos outros, atendiam às necessidades uns dos outros e viviam uma vida de fé. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar unida em Jesus, precisa crer em Jesus, precisa ter fé em Jesus. E essa unidade vai gerar os milagres, vai gerar poder para que os milagres aconteçam. Então, tudo que nós vimos aconteceu por causa da unidade da igreja. E a igreja de Atos 2 era uma igreja unida num só propósito. E isso fazia dela uma igreja de poder. E eu quero perguntar para vocês, a igreja de Nova Prata quer ser uma igreja de ainda mais poder? Amém? Amém? Então, se unam, irmãos.
Nós somos a igreja do Senhor. Estejam caminhando em unidade e o poder do Senhor vai alcançar vocês. E nós vemos aqui também uma oração que a igreja primitiva fez em Atos 4, 29 e 31, que diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, por que haviam tantos milagres, tantos sinais? Por quê? Porque a igreja olhava para Jesus e orava a Jesus pedindo: olha, Senhor, nos conceda que a gente fale ainda com mais ousadia a tua palavra. Então, na noite de hoje, nós vamos orar ao Espírito Santo de Deus para que te dê mais ousadia para falar da palavra do Senhor. Nós vamos orar para que hoje o Espírito Santo de Deus estenda a mão dele para curar na noite de hoje. E que, além disso, quando você estender a sua mão, você também orar, haja cura através da sua oração. Nós vamos orar para que se façam sinais e prodígios no nome de Jesus. E Deus também vai te encher com o Espírito Santo dele, para que onde você vá também haja sinais, hajam prodígios no nome de Jesus. E nós vemos aqui que quando eles oraram dessa forma, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar se moveu, e eles anunciaram a palavra de Deus com ousadia. O Espírito Santo de Deus faz todas essas coisas. E o Deus que nós servimos é o mesmo. Irmãos, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. O Espírito Santo que estava lá, que gerou todas essas coisas na igreja primitiva, é o Espírito Santo que está aqui. Aleluia, você crê nisso? É esse Espírito que traz unidade para a igreja de Jesus. É esse Espírito que traz poder, é esse Espírito que traz cura, que traz sinais. E eu quero hoje orar com vocês, para que haja um derramar do Espírito Santo de Deus. E eu quero encorajar também a você que ainda não é batizado no Espírito Santo, que durante as reuniões, os cultos, você busque o batismo, para que o Espírito Santo revista você. E, irmãos, não é impossível. Muitas vezes nós olhamos para fatos assim, milagres assim, e pensamos, é impossível, mas não é, porque a fé move todas essas coisas. Se nós fôssemos acreditar, se meus pais fossem acreditar que era impossível gerar um filho, eu não estaria aqui. Porque a minha mãe, logo após o casamento com meu pai, o diagnóstico médico foi para ela, o médico falou para ela: a senhora não vai poder engravidar. Você é estéril, você não terá filhos. E a palavra do médico que a minha mãe recebeu não entrou no coração dela, porque ela sabia que Deus é um Deus que faz da estéril alegre mãe de filhos. E durante 7 anos, meus pais perseveraram em oração. E oraram, e minha mãe orou para que ela tivesse um filho ou uma filha. E a minha mãe estava pregando no altar durante uma tarde da bênção. E foi até engraçado, porque, de repente, tadinha da mãe, ela desmaiou enquanto estava pregando. Eu acredito que foi profético, porque eu também prego, né? Então, a minha mãe desmaiou. E ela me conta que foi para o hospital, e quando ela chegou lá no hospital, ela teve, né, ali o seu novo diagnóstico. Ela havia desmaiado porque ela estava grávida. Então, ela descobriu, por causa de um desmaio, enquanto estava pregando a palavra de Deus, que ela estava grávida. E um tempo depois, irmãos, eu nasci. O parto da minha mãe foi um parto muito complicado, difícil. Eu brinco assim que eu era muito grande, porque eu entalei aqui na minha mãe, eu não saía. E a minha mãe passou assim, foi muito difícil para ela me ter. E realmente foi o Senhor que me guardou. Eu não morri ali na hora do parto, porque o Senhor me guardou. E a minha mãe me contou que quando a enfermeira que estava com ela viu que o médico pediu para que entregasse para ele o fórceps. Eu acredito que os irmãos já devam ter visto. O fórceps é como se fosse uma pinça grande que eles colocam na cabeça da criança e puxam a criança.
Só que se isso acontecesse, tem muitas crianças que nasceram dessa forma e ficaram com sequelas. Não falavam, tinham problemas. Então, nessa hora, quando a enfermeira ouviu o médico falando isso, ela falou para minha mãe, olha, eu vou fazer força em cima da sua barriga e você empurra com toda a força que você tiver. E ela pressionou a barriga da minha mãe e eu consegui, graças a Deus, nascer. A mãe disse que eu nasci bem roxa. Não chorei na hora que eu nasci, porque eu tinha engolido a água do parto. E um tempo depois só que eu chorei, e 3 dias depois que eu voltei à minha cor normal, que eu deixei de ficar roxa. Então, realmente, nós vimos assim, que quando Deus entrega, mesmo que às vezes o diabo tenta atrapalhar, tenta complicar, o milagre, ele é completo. E além de mim, eu tenho mais um irmão, o Israel, que também nasceu 1 ano e pouquinho depois de mim. Então, nós vemos que aquele diagnóstico médico de esterilidade foi rompido pela palavra do Senhor. Hoje, eu e meu irmão somos pastores, auxiliamos os meus pais, e por causa da fé deles no milagre, nós estamos aqui. Por isso eu estou aqui pregando para vocês sobre milagres, por isso eu estou pregando para vocês, porque eu sou um milagre de Jesus, eu sou um milagre vivo da obra de Jesus, e esse Jesus que realizou esse milagre, vai também realizar milagres na sua vida. Hoje eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu convido também você a vir até aqui à frente do altar. Nós estamos nessa campanha dos elos de fé. Vocês estão vindo aqui nas sextas-feiras com fé, buscando a palavra do Senhor, buscando os milagres para a sua vida. E hoje não será diferente. Eu quero que você ore junto comigo. Eu vou orar por você. E eu vou orar por essa igreja também, para que o Senhor, a partir de hoje, venha desencadear coisas muito maiores, através de vocês, através da igreja de Nova Prata, através do povo de Deus que aqui está. Então, se há alguma dúvida no seu coração, que agora em nome de Jesus essa dúvida caia por terra, e que a fé enche o seu coração. Talvez você tenha falado assim, Deus, a minha fé é pequena. Mas a Bíblia nos diz que quando nós nos sentimos assim, nós devemos pedir a Deus. Porque Deus nos dá o dom da fé, Ele aumenta a nossa fé. Então, na noite de hoje, eu quero convidar você a chegar mais perto do altar. A vinha, todos vocês que puderem, cheguem aqui, para nós orarmos juntos. E hoje a fé que vem do Senhor vai estar no seu coração. Amém. Eu peço que você feche os teus olhos. Se você puder colocar a mão sobre a altura do seu coração, que em nome de Jesus agora você comece a falar com o Senhor. Eu vou orar, mas eu quero pedir que você ore também, porque o Senhor Jesus vai começar a se movimentar. Se você está doente na noite de hoje e precisa de uma cura, também peça ao Senhor, porque hoje o Senhor vai curar, hoje o Senhor vai romper. As pessoas que estão aqui, que você tem detectado maldições em sua vida, nós vamos orar agora quebrando as maldições, porque no lugar da maldição vai haver bênção, vai haver palavra de bênção, decreto de bênção. E eu vou orar sobre você em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, nos colocamos em Tua presença, nos movendo, Senhor, em fé, conforme a Tua palavra. Jesus amado, eu apresento agora neste momento os irmãos dessa igreja de Nova Prata do Iguaçu, que estão, Senhor, fazendo essa campanha, que estão, ó Deus, buscando no Senhor os milagres, que acreditam em Jesus. E agora, Senhor, eu coloco diante do Senhor cada vida. Eu não conheço a todos eles, mas o Senhor conhece. O Senhor está te enxergando na noite de hoje. Espírito Santo de Deus, agora eu peço, começa a se mover, Espírito Santo, nos corações. Que agora, Senhor, toda angústia, todo peso, todo jugo maligno caia por terra em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que tem sentido o seu coração endurecido, que tem sentido o seu coração longe de Ti, que neste momento o anjo do Senhor esteja agora tocando essa pessoa, e que Teu Espírito Santo agora esteja quebrantando esse coração, que haja conserto neste momento, que aquela pessoa que estava se sentindo fria, Deus, se volte para Ti, que ela comece a sentir o calor do Seu amor em seu coração. Agora, em nome de Jesus, Senhor, eu também repreendo
toda obra maligna nos pensamentos. Ó Deus amado, aquelas pessoas que estão em sua mente cheias de dúvida, cheias de palavras que não vêm do Senhor, que estão pensando coisas que não devem, que estão pecando através da sua mente. Agora eu clamo o sangue de Jesus sobre esses pensamentos, que em nome de Jesus essa mente seja liberta, essa mente seja limpa, esse cativeiro espiritual que está na mente dessa pessoa, aprisionando os seus pensamentos, caia por terra em nome de Jesus. Essa palavra que ficou infiltrada nos pensamentos, palavra de dúvida, vereditos, ó Deus, julgamentos, que em nome de Jesus agora caia por terra. Eu clamo o sangue de Jesus, que limpe agora essas mentes de toda a obra morta de Satanás. E agora sobre essa mente haja a palavra do Senhor, haja a luz do Senhor. Eu clamo pela luz do Senhor sobre os irmãos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Pai amado, em nome de Jesus, que todo sentimento que não vem do Senhor agora caia por terra, que seja rompido agora em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, agora também, vem com o teu espírito de cura. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, que têm enfermidades no seu corpo, em nome de Jesus, Senhor, que haja agora cura, seja liberado cura agora em nome de Jesus. Que toda maldição, ó Deus, de enfermidade, maldição de esterilidade, todo veredito médico caia por terra agora em nome de Jesus. E que haja, Senhor, cura sobre o teu povo, que haja agora cura sobre a tua igreja. Ó Deus, eu peço que o Senhor olhe para esse coração angustiado que está orando diante do Senhor. A essa mãe, esse pai, esse esposo, essa esposa que tem clamado pela salvação da sua família, que o Senhor agora venha em nome de Jesus ouvir. Venha entrar, Senhor, com a tua luz naquela casa que precisa de salvação. Venha entrar com a tua luz, Senhor, dentro das casas que precisam de libertação. Em nome de Jesus, que a luz do Senhor agora se manifeste. Que a luz do Senhor agora se manifeste. E que dentro dessa casa haja salvação, haja cura, haja libertação. Em nome de Jesus, Senhor. E eu oro agora em favor de toda a igreja de Nova Prata. Que sobre eles seja derramado, ó Deus, o teu sentimento de unidade. Eu sei, ó Deus, que essa igreja é uma igreja unida em Ti, mas eu peço que o Senhor aperfeiçoe ainda mais. Que eles sejam unidos dentro da mesma visão, dentro do mesmo propósito. Que o Senhor os levante, ó Deus, para ganhar as almas. Que dentro das células o Senhor levante líderes. Levante, Senhor, evangelistas. Que dentro do teu povo, Senhor, levante pastores, levante mestres. Ó Deus amado, que em nome de Jesus, dentro dessa igreja, novas pessoas sejam levantadas para levar a tua palavra. Que haja unidade. E que, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor também venha operar os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas no meio do teu povo. E que o Senhor os use também de forma poderosa, para que eles operem os sinais, operem as maravilhas, operem os milagres. Que eles sejam agentes de milagres, sejam agentes de multiplicação, agentes de transformação. Que eles levem o reino de Deus. Que em nome de Jesus a igreja de Nova Prata avance, Senhor. Conquiste essa cidade. Que em nome de Jesus chegue em lugares que ainda não chegou. Que se abram casas, abram portas, ó Deus, em lugares que ainda essa igreja não chegou. E que haja a bênção do Senhor, haja milagre, haja restauração, haja crescimento, haja desenvolvimento em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, o teu povo. Abençoa, Deus, abençoa cada um que está aqui. E que em nome de Jesus eles saiam daqui tocados, transformados, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Existe alguém aqui que na noite de hoje está vindo pela primeira vez nessa igreja? Que você está vindo pela primeira vez? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero que você venha mais vezes e esteja aqui recebendo, buscando aquilo que Deus quer para a sua vida. Que o Senhor fale muito com você em nome de Jesus. E eu quero saber se na noite de hoje existe alguém que está sentindo em seu coração que precisa viver algo maior com o Senhor, que você está vivendo
algo, mas você tem assim um chamado assim no seu coração. Eu preciso viver algo maior, eu quero fazer mais para Deus, eu quero ser mais usado por Deus. Tem alguém aqui hoje que está tendo esse sentimento e que quer se dispor a ser usado de uma forma maior por Deus? Vem aqui até na frente, irmã, eu quero orar por você. Mais alguém? Que você, isso, venha até aqui na frente também. Eu quero orar. Existe mais alguém que está com esse sentimento? Você tem sentido, Deus está me chamando. Deus quer me usar de uma forma maior. Eu preciso ser mais corajosa. Eu preciso receber mais de Deus. Quero que você chegue aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, você pode impor a mão sobre elas? E pastor, pode impor a mão também, a pastora. Feche os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a vida, Pai, dessas irmãs que estão hoje se dispondo a ter algo maior com o Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, neste momento elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito e recebam do Senhor capacitação, recebam do Senhor agora poder, recebam do Senhor agora ousadia, recebam do Senhor agora um revestimento sobrenatural para fazer obras maiores. Usa, Senhor, essas vidas em Tuas mãos. Que em nome de Jesus, ó Pai, elas sejam levantadas pelo Senhor, elas sejam usadas em Tuas mãos com fogo, com graça, com ousadia. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor se manifeste, que o dia de hoje seja um dia, ó Pai, um divisor de águas na vida das Tuas filhas, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém, Jesus. Você já aceitou Jesus no seu coração? Você já tinha ouvido a palavra alguma vez, o Evangelho? Chega aqui. Não, fica aqui, deixa só. Pastor, o senhor está falando com ele? O senhor mostrou alguma coisa? Eu quero... Você já tinha ouvido a palavra de Deus? Já? E você sentiu alguma coisa hoje? E você tem um desejo de vontade de estar com Jesus? Porque você está cativo por alguma coisa, por alguma área da sua vida, libertação? Que você sente assim que você precisa se levantar? Orar por você, Senhor Deus, em nome de Jesus. Neste momento, Deus, eu abençoo a vida desse rapaz, ó Pai amado, que em nome de Jesus, sobre ele, Senhor, a partir de hoje, haja um novo despertar do Senhor. Em nome de Jesus, que ele possa, ó Pai, agora em nome de Jesus, te servir, que ele seja liberto, Senhor, de toda obra maligna, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todo o poder das trevas, o poder, ó Deus, que tem aprisionado ele, aprisionado o seu coração, aprisionado a sua mente, em nome de Jesus, espírito maligno, que atormenta a vida desse jovem, sai agora em nome de Jesus, que pelo poder do Senhor Jesus você seja liberto. Agora, Pai amado, eu clamo, ó Deus, sobre a vida desse rapaz, que o sangue de Jesus esteja sobre ele, esteja sobre a sua mente, sobre o seu coração, que a partir de hoje, ó Deus, ele venha mais vezes, esteja com o Senhor, que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você precisa bem. Continue vindo mais vezes, deixa o pastor apoiar você. Amém, Jesus. Glória a Deus. A amada igreja pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus, vocês podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Se pudesse impedir o nascer do sol Amém. e a esperança, e não há problema que Aleluia. possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir Aleluia, Jesus. o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Amém, Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me Glória a dar a Deus. vida, este rio que emana lá. Amém, Jesus. Eu quero agradecer então mais uma vez a cada um de vocês que veio na noite de hoje. Obrigado por terem me ouvido. Eu acredito que o Senhor iniciou uma grande obra. Quero agradecer ao pastor Delmir também. Pastor Helena, muito obrigado pelo seu convite. Encorajar também. Pastora, a célula ainda vocês estão tendo? Uhum. Sim, olha que...
Olha, então eu quero encorajar as pessoas que estão participando da célula lá com a pastora Helena, continuem indo toda quarta-feira, continuem indo, apoiando a pastora. Eu acredito que lá de dentro Deus vai levantar muitos novos líderes, vai multiplicar essas células em nome de Jesus, e vocês vão avançar dentro dos bairros, dentro das casas aqui nessa cidade. Então, Deus te abençoe, e eu devolvo a palavra, então, para você, para o pastor, com uma linda salva de palmas para Jesus. Amém?